Boa tarde, pessoal. Como é que tá todo mundo aí? O microfone aqui. Dei uma desarrumada aqui, mas acho que tá bom. Bem, hoje é segunda-feira, não é? Um dia lindo fez hoje, dia de eclipse. Vocês acompanharam o eclipse total? No Brasil não foi total, não deu para ver totalmente, mas no Chile, por exemplo, Argentina foi total e deu para ver. Às 14 horas ficou um eclipse total. E aqui no Brasil a gente viu, quase não deu para ver também, né? Tinha nuvens, enfim. Eu procurei acompanhar, porque eu acompanho sempre os eclipses, né? E não podemos esquecer que esse mês, do dia 16 ao 25, nós vamos ter a tão famosa Estrela de Belém. A Arielle falou isso ontem, não é? Que é, na verdade, um alinhamento planetário de Júpiter e Saturno em relação à Terra. Acontece a cada 800 mil anos, portanto, a cada 8 séculos. Né? E esse alinhamento acontece bem agora, né? Nesse período aqui, 2020, para entrar 2021, com certeza vai trazer, com essa estrela de Belém, muitas coisas boas para nós. Isso nós temos certeza, não é? E então, hoje, na Casa Espírita Maria de Nazaré, nós temos a tarefa de assistência espiritual, que consiste na palestra espírita, que é que será proferida agora, não é? E que quando a casa está aberta, né, atendendo as pessoas, a palestra é realizada presencialmente e aí tem também, não é, a assistência espiritual com o passe magnético e água fluidificada. Como no caso a casa não está aberta de segunda-feira, a assistência espiritual ela se dá exclusivamente com os espíritos desencarnados. Os mentores continuam a tarefa, a atividade, atendendo normalmente, porque na contraparte espiritual, onde se localiza a nossa casa espírita, funciona um hospital, onde são atendidos os necessitados, né, que são muitos. E a nossa participação vai se restringir à prece, à vibração, e dentro da nossa condição, se tivermos em condições, não é? No repouso do corpo físico, os mentores nos conduzem para trabalhar também, para assistir, para dar a nossa colaboração mais direta. Então, hoje, antes de dormir, dentro do possível, recolher no cantinho da casa e fazer orações e preces lá para a casa espírita. Vai ajudar bastante, não é? Bem, o tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão agora está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 2, a parábola das bodas de núpcias. Esse capítulo 18 tem como título principal muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o tema nosso da palestra é Parábola das bodas de núpcias. Essa parábola ela está contida na Bíblia, no Novo Testamento, no livro do evangelista Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 4. Não é? E antes de darmos início, mais propriamente, a gente vai, antes de qualquer coisa, agradecer, né? Agradecer as doações de sábado, não é? Vocês viram as fotos, bastante coisa, vai ajudar muito, né? As famílias cadastradas e que precisam bastante. Então, desde logo, nosso agradecimento profundo a todos que colaboraram, tá certo? E a gente então agora vai fazer uma oração para a gente iniciar, tá? Vamos fechar os olhos e fazer juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz. Bem, nessa parábola, Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que vai fazer a festa de bodas ao seu filho. E para isso, ele envia os seus servos
para chamar os convidados, não é? Para participarem da festa de núpcias do seu filho. Entretanto, os convidados não aceitam ir, não é? E aí então, esse homem-rei envia outros servos convidando mais uma vez. E, mais uma vez, o convite foi recusado, sob várias alegações, que tinham outras coisas para fazer, cuidar dos seus negócios, né, dos seus tráficos. E ainda alguns dos convidados chegaram ao cúmulo de matar alguns dos servos do Senhor, do homem-rei, que foi lá convidar. Né? E aí, na parábola conta que o homem-rei se fica furioso, envia os seus exércitos para aniquilar aqueles convidados, não é? Homicidas. E que aí, então, esse homem-rei manda os servos convidar a todos. Mandou os servos dirigirem as ruas, as ruelas, as cidades, por todos os recantos, para convidar a todos para participar das bodas de núpcias de seu filho. E aí acontece que já na festa, nas bodas, não é? Esse homem-rei vê um dos convidados sem estar com a veste nupcial. Então ele pergunta: ei, o que você faz aqui na festa de bodas do meu filho sem a veste nupcial? E diz então que esse convidado ficou emudecido, sem resposta. O homem-rei então manda atar-lhe pés e mãos e lançá-lo às trevas exteriores, e que aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é a parábola. Bem, analisando assim a parábola, parece uma coisa meio sem lógica, né? Porque o que vai ter sentido disso? Matar o servo que vai convidar, isso, né? Mas é preciso analisar o sentido espiritual da parábola. Sempre o Cristo procurava ensinar. Porque as pessoas de seu tempo eram pessoas simples, rudes, elas não teriam condições de compreender se não fosse usando as usanças daquele tempo. Bem, primeira coisa é que fala que o reino dos céus é comparado. Então sempre faz uma comparação para explicar o que seria o reino dos céus. Se assemelhava ao reino dos céus. Aí conta a historinha, a parábola, né? Então na parábola fala que vai ter bodas de núpcias. Bodas de núpcias significa enlace, significa união. Não é? E o filho do homem-rei era quem iria, não é? Participar das bodas. Ora, se tem o noivo, não é? Tem que ter a noiva, não é? E quem é que é a noiva no caso? Já que tem o noivo, quem que é a noiva? Tem os convidados, mas quem que é a noiva? A noiva é a terra. A terra é a noiva. Não é? Está dizendo que o reino dos céus é comparado. Então, o fundo da história, a essência dessa história é que o reino dos céus, né, selaria a união, ocorreria com a terra através da aliança com o Cristo, com a terra noiva, o Cristo noivo. Então essa união do Cristo com a terra, onde seria implantado o reino dos céus. Em outra passagem bíblica, o Cristo fala que o reino dos céus seria implantado na terra. E ele diz assim: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, em outra passagem, ele fala diretamente que o reino dos céus seria implantado na terra. Bem, quando isso acontecer, será o momento em que ocorreria a aliança, né, do Cristo com a terra, do seu evangelho com a terra. Bem, e quem seriam os primeiros convidados chamados? Seria o povo judeu, não é? Porque eram aqueles que naquele tempo era o único povo monoteísta. Então, portanto, em melhores condições de compreender o ensinamento do Cristo. Mas eles recusaram, vivendo sua vida mais superficial, não é? Sem fazer qualquer esforço para mudança íntima, não é?
E aí então os servos que foram convidar, não é, as pessoas, eram os profetas, e muitos deles realmente foram mortos, não é? O próprio Cristo foi morto, foi assassinado. E quem é que foi o responsável pela morte do Cristo? Foram os próprios judeus, principalmente os fariseus e os saduceus, né, que tramaram. O Pilatos até nem queria, viu? O Pilatos, na verdade, até lavou as mãos. E ele falou que não via nenhum crime, nenhum pecado em Jesus, não é? Inclusive, ele tentou uma forma de tentar livrar Jesus da crucificação. Porque ele pensou assim, naquela época, naquele tempo, naquele período, o governador podia indultar um dos prisioneiros. Indultar é soltar, libertar. Então ele pensou assim, bom, eu acho que vai ter um jeitinho de resolver isso para não crucificar esse homem injusto, que não cometeu nenhum crime. E pensou assim, bom, eu vou chamar o pior dos bandidos que tem aí, vou dizer para eles mesmos escolherem quem é que é para soltar. Evidentemente, Pilatos pensando, eles vão escolher Jesus, que não fez nada. Entretanto, na verdade, aconteceu o contrário. Ele chamou Barrabás, que era o pior de todos, né? Um assassino, ladrão, e eles escolheram Barrabás, né? Pedindo a crucificação de Jesus. Então vocês vejam que o próprio Jesus foi crucificado, foi morto. Então na parábola, né, aconteceu essa situação, não é? Contudo, a veste nupcial é o traje, o vestido, a túnica, que é o evangelho do próprio Cristo. Então, quem não estiver vestido do evangelho, ou seja, vivendo o evangelho, não vai poder participar da festa de bodas de núpcias, não é? Da aliança do Cristo, do evangelho, né? Que equivale ao reino dos céus, se assemelha ao reino dos céus com a terra. Então, quando na terra estivermos vivendo o evangelho de Jesus, que é o evangelho do amor, portanto, o reino dos céus, que é o reino do amor, que é o reino de Deus, aí então nós vamos estar em perfeita vibração uníssona com o Pai, né? Em união com o Pai, vibrando na mesma vibração do amor do Pai, como o próprio Cristo vive em união com Deus, não é? Mas, naquele tempo, como agora ainda, nós não estamos, né, trajados devidamente da túnica nupcial, porque nós não vivemos o Evangelho. Nós já até conhecemos o Evangelho. Nós, inclusive, estudamos o Evangelho e nós espíritas, como estudamos, hein? Nós estudamos diariamente o Evangelho. Entretanto, estudar o Evangelho, saber o Evangelho, conhecer o Evangelho não é a mesma coisa de viver o Evangelho. Porque viver o Evangelho é estar com a túnica nupcial para poder participar da festa. A festa, o que tem numa festa? Alegria. Nós vivemos com alegria ou com tristeza? Nós vivemos só preocupados, com medo, com tristeza, com angústia, com mágoas, com ódios. Como é que vamos participar de uma festa triste? Não, a festa tem que ter alegria. Só tem alegria quem está na vibração do amor, quem vive o Evangelho, portanto, não é? Ao meu ver, isso só vai acontecer quando estivermos vivendo após o mundo de regeneração. Ainda não vai ser no mundo de regeneração, no meu ver. Não é? Mas, quando superarmos a regeneração planetária, o planeta e as criaturas encarnadas e desencarnadas estiverem regeneradas, ou seja, mudadas, transformadas, aí vai iniciar o ciclo do mundo ditoso, o mundo feliz. Aí sim é que o reino dos céus estará implantado na Terra. E nós, os que estiverem aqui, não é? Com a túnica nupcial, vivendo o Evangelho de Jesus. E a essência do Evangelho de Jesus é o amor. Portanto,
vivendo na sintonia do amor e com alegria, com gratidão. Mas ainda estamos no mundo de expiações e provas. No final, mas ainda nos encontramos. E também iniciando já o mundo de regeneração. Então estamos nos dois. Não é? Nesse limiar. E para logo nós vamos estar no mundo de regeneração. E o mundo de expiações e provas vai ficar para trás. Não é? Ainda não viveremos o Evangelho no mundo de regeneração, gente. Nós não viveremos ainda. Alguns sim. O Chico é um exemplo para nós. São Francisco de Assis, São Francisco e outros, né? Entretanto, a maioria de nós que estamos encarnados ou desencarnados, porque somos nós do mesmo jeito, tá certo? Nós ainda não vamos viver na plenitude do Evangelho. Em alguma medida, sim. Em alguma medida a gente já vive, né? Mas não completamente. Então a gente está, vamos dizer, com meia túnica nupcial. Então, mas com meia túnica não pode, tem que ser a túnica inteira. Você não pode entrar numa festa com meia túnica, você tem que entrar com a túnica toda. Não é? Agora, uma parte da humanidade, né, dos espíritos encarnados e desencarnados, não estão com túnica nenhuma ainda, porque ainda vive o estado da violência. Não é? E no estado da violência não dá para você. Já pensou, você bota no meio de uma festa de casamento, de noivado, pessoas violentas que chegam lá, começam a empurrar a cadeira, empurrar o outro, esbarrar, chega com qualquer roupa, o segurança fala que não pode entrar, bate no segurança, aí toma o vinho e bebe o uísque, fica nervoso, fica violento, quebra tudo, bate no noivo e rapta a noiva. Não dá, né? Então, esse tipo de convidado, se entrar numa festa, é só confusão. Então não pode entrar na festa pessoas violentas, agressivas. É por isso que no reino dos céus. E mesmo no mundo de regeneração, não estou nem falando no mundo de todos, porque no mundo de todos, evidentemente que não. Mas mesmo no mundo de regeneração, também violento não dá para ficar, porque o violento, ele atrapalha, ele impede mesmo o progresso. Porque veja bem uma coisa, as pessoas pacíficas resolvem suas diferenças conversando. Conversa, resolve, vai para frente, e você vê o progresso acontecendo. Chega o violento, arrebenta com tudo, destrói com tudo. Joga bomba, mata, né? Porque para destruir é rápido, gente. Né? Chega destruindo tudo, quebrando tudo, em 2 tempos está tudo no chão de novo. Aí tem que remar tudo de novo para começar a retomar a civilização tudo de novo. Porque você imagina bem uma coisa. Vocês pensem bem uma coisa. A Segunda Guerra Mundial foi uma destruição enorme, hein? Vocês imaginem atualmente com um aparato bélico atômico existente no planeta, em quase todas as partes do planeta, todas as partes, para dizer a verdade. Em todos os continentes você tem países com bombas nucleares, e até piores, hein? Bomba de hidrogênio, outras mais ainda severas. Vocês imaginem se houvesse um holocausto nuclear, com bomba jogando de lá para cá, de lá no planeta todo, ia acabar com tudo. Nós íamos voltar para dentro da caverna tudo de novo. Já pensou o atraso? Para voltar ao que está hoje ia demorar milênios. Por isso é que eu estou dizendo, o violento não deixa o progresso avançar. E isso é proposital, né? Porque os que dominam, né, e que conduzem a humanidade, que são o pessoal lá de baixo, do jeito deles, eles querem impor o império do medo. Porque com medo você não raciocina, não pensa, não reflete. E sai da sintonia do amor. Porque o medo é uma vibração baixíssima. Você não consegue entrar na sintonia da gratidão, na sintonia do amor, e fica naquela sintonia do medo. E sua energia é sugada, você faz tudo o que os outros querem, porque está com medo. Né? Mas acontece que essa possibilidade de guerra de extermínio era até o final de um certo período de tempo, que o Chico já nos havia dito, que o Cristo havia pedido, né? Para os outros Cristos planetários do sistema solar,
Pediu 50 anos, que foi de 1969 a 2019. E que então, em julho de 2019, 20 de julho de 2019, se até esse tempo não ocorresse uma guerra de extermínio, que aí então a transição planetária aqui da Terra seria amenizada. Haveria, sim, mudanças, mas não tantas dores que ocorreria através de uma terceira guerra mundial. Então, estão todos de parabéns os encarnados e desencarnados do planeta Terra, que vão passar por uma transição mais suave. Vai haver ainda algumas dores, claro, mas é muito diferente de uma dor intensa de uma dorzinha pequena. Então a gente tem que entender que a gente é felizardo, mas aí também é por conta de decisões dos próprios seres encarnados da Terra. Daqui para frente não será permitido, porque o tempo foi ultrapassado. Aqueles que tentarem haverá intervenção divina e que não vai ser permitido. E está correto que não seja assim, porque quem quer continuar na violência que vai fazer a sua confusão em outro lugar. Aqui não vai mais. Né? Agora está sendo permitido só aqueles apresentarem as suas faces, sem máscara mais. Né? Porque quando os tempos fossem chegados, disse o Cristo, todo mal seja feito e que os santos se santifiquem. Então, quem é bom, faça todo bem. E quem é do mal, faça o mal. Mas guerra de extermínio não pode. Tá? Quer fazer o mal, mostra que você é do mal. Ok. Porque daí não vai ter dúvida na hora de fazer a seleção. Quem vai fazer a seleção? Vai ter um juiz que vai dizer, não, a própria pessoa. Porque a vibração dela é que vai estabelecer. A vibração dela é que vai determinar com o que ela vibra. Porque a Terra está mudando de padrão vibracional. Não é? O padrão vibracional da Terra inteira está se elevando. Se você quer manter um padrão vibracional baixo, vai haver incompatibilidade vibracional para permanecer evolucionando na Terra. Então a escolha é da própria pessoa. A sentença é ditada pela própria pessoa. Não vai ter um juiz que vai ditar. A própria vibração dela que decorre do coração dela. O coração dela emana aquela vibração, que é o sentimento dela. Não é? Porque os nossos sentimentos estão onde? Aqui? Não, no coração. No coração. Não é? E é do coração que a gente fala. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração está com vibração muito baixa de ódio, de medo, de violência, é só vibração. E essa só vibração que vai estabelecer sua morada. Porque nós vivemos no ambiente conforme a nossa vibração. É sempre assim, aqui na Terra também assim. Vocês vejam bem uma coisa. Você desencarna, vai para o mundo espiritual. Para onde é que você vai? Para onde você quer? Não. Você vai para onde a sua vibração te levar. Às vezes as pessoas perguntam, onde é que será que o meu parente que desencarnou está? É só você saber como ele viveu, você vai saber onde ele está. Como que era a vida dele? Gratidão, alegria, caridade, harmonia? Pode saber que ele está nas colônias espirituais, ou até para cima. Ou até na quinta dimensão já, porque as colônias espirituais estão na quarta dimensão. Bom, não, ele bebia muito, fumava, vivia na droga, batia na mulher, era muito violento, vibração baixa. Então ele não vai estar nas colônias, ele vai estar lá no umbral ou para baixo. Umbral baixo ou para baixo ainda. Então, lá é assim, aqui no mundo físico também é assim. Conforme sua vibração, é o local que você vai viver e também as pessoas com as quais você vai conviver. Então estabelece o local onde você vai viver e aqueles com os quais você vai conviver. Porque a pessoa que usa droga, você pode saber, ela vai conviver com quem usa droga. Porque a vibração vai atrair, é a lei da atração. E se ela ainda está na casa da família, vai começar a furtar as coisas e logo, logo ela vai sair de casa. Vai para ambientes deletérios. No meio daqueles que vivem usando droga e traficando drogas. Não é assim? É assim. Dá para recuperar? É claro que dá.
Porque tudo isso é passageiro. O que é eterno? Só é eterno o amor no coração. Tudo o mais é passageiro. O estado da violência é passageiro. O estado da vingança é passageiro. Da mágoa é passageiro. Tudo passageiro. O amor é eterno somente. Então, embora possa parecer que está tudo perdido, vai passar. Virão dores, é certo, não é? Porque quando o amor não resolve, como diz nossa amiga Maria Antônia, a dor não falha. A dor não falha. E a dor vai fazer o seu trabalho. Porque o mal está a serviço do bem. Não podemos esquecer disso. O mal está a serviço do bem. Para ajudar a nossa transformação. Porque a gente não quer transformar. Nós queremos ficar do mesmo jeito que estamos, mas não pode. Tem a lei do progresso. Que exige mudança, a nossa mudança. Se nós insistirmos em ficar do mesmo jeito, vem a dor. Já que o amor não está sendo suficiente. O amor não está resolvendo. Aí vem o chicote da dor no lombo. Para a pessoa mudar, transformar. Não é? Porque o Cristo disse que passarão o céu e a terra, mas suas palavras não passarão. E ele disse que o reino dos céus seria implantado na terra. E vai. Porque o que o Cristo disse que vai acontecer, vai acontecer. E a vibração da terra vai ser a vibração do amor. E o vestido é o Evangelho de Jesus. A veste nupcial é o Evangelho de Jesus. Nós vamos viver o Evangelho. Nós não vamos mais estudar só. Nós não vamos precisar estudar o Evangelho mais, nós vamos viver. Hoje tem vezes que nós vamos estudar hoje sobre a humildade. Nós não vamos estudar mais humildade. Nós vamos ser humildes. Nós vamos ser humildes. Então nós vamos estudar sobre a bondade. Nós não vamos estudar a bondade, nós vamos ser bondosos para com todos. Nós vamos estudar sobre caridade, nós vamos ser caridosos. Isso vai fazer parte de nós, vamos ser assim. Isso é ser o Evangelho, não é estudar o Evangelho. Nós precisamos ser. Porque o que nós fazemos é falar, é estudar, é aplaudir os feitos do Mestre. E nós temos que fazer isso mesmo. Nós estudamos e aplaudimos os feitos, os milagres, tudo que o Mestre fez. Mas já é hora de nós pararmos de ficar só falando do que o Chico fez. Já é hora de nós pararmos de ficar falando só que o Cristo fez e nós começarmos a fazer o nosso agora. Porque se não fizer, não vamos transformar. E as oportunidades estão aí. Estão aí. Nesses momentos que estamos vivendo, sobretudo, daqui para frente, nós vamos ser constrangidos a mudar. Ou muda ou muda. Ou muda por dentro, ou muda do planeta. Ou muda ou muda. Mas nós vamos ter que, de todo jeito, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar o quê? Nós, nosso íntimo ou nossa morada? Nós vamos ter que escolher. Nós vamos ter que passar a viver o Evangelho de Jesus. É claro, meus amigos, é claro que nós não conseguimos como Jesus. Claro que não estou dizendo isso. E eu não consigo. Se algum de vocês consegue, eu sinceramente não sei o que vocês estão fazendo aqui. Porque quem consegue viver o Evangelho de Jesus na plenitude tinha que estar lá no reino crístico. Está o que fazendo aqui? Ouvindo palestra de Ezequiel. Coitadinho. Né? Não. Então nós todos estamos a caminho, estamos trabalhando em nós. Mas nós já podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer todas as coisas, mas podemos fazer alguma coisa já. Para além de falar, nós já podemos começar a fazer. Auxiliando, espalhando as notícias celestes. Quando a gente for tratar com alguém, vamos tratar com brandura. Quando nós vamos falar com uma pessoa, vamos falar com gentileza, cumprimentar as pessoas, sempre com educação,
Se alguém vier com palavra áspera, não vamos retribuir com aspereza as nossas palavras. Se alguém vem com pedras para nos atirar, não vamos nos armar com pedras também para atirar. Então alguém nos atirou a pedra, falando mal de nós. Ele falou mal de nós. Ao invés da gente perder o tempo de nos defender e atacar em seguida aquele que nos agrediu verbalmente, vamos analisar o que ele disse. Ele disse que não é verdade. Então, esquece, ele não falou a verdade. Ele é uma pessoa desequilibrada, problemática. Você tem que ter pena e orar por ele, porque ele não sabe o que está falando. Vocês acham que aquelas criaturas que crucificaram o Cristo tinham consciência do que estavam fazendo? Não tinham, gente. Vocês imaginam que se tivesse consciência, tinham crucificado o Cristo? Você não sabe nem quem é o Cristo. Não tinha consciência do que estavam fazendo, da gravidade, do crime. Como também nós temos que ter essa tolerância para com aqueles que nos ofendem. Eu não temos que brigar com ninguém. Ah, mas ele falou, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Está preocupado com o quê? E se for verdade, por outro lado, você não tem que ficar magoado. Você tem que procurar se corrigir. Porque ele falou a verdade de você. Ah, mas não devia ter falado do jeito que ele falou. Mas ele é assim. Ele não podia. Ele não podia. Podia. Tanto podia como fez. Era lícito? Aí é outra coisa. Convinha? Aí é outra coisa. Mas que ele podia ter um livre-arbítrio. Vai ter consequência? Claro que vai, mas aí é com ele, não é com você. O seu problema é não entrar na vibração negativa, de revide, de vingança. É isso que você não pode fazer. Porque se você entrar, você está pagando o mal com o mal. E o que o Cristo nos recomendou? Pagai o mal com o bem. Porque nós somos todos endividados. Você vai pagar o mal com o bem com o mal, você está devendo. Aí a pessoa te faz uma ofensa, não é? Essa ofensa é um mecanismo que a justiça divina encontra para você quitar sua dívida, que você está devendo para a justiça divina. Então você sofre uma ofensa. Essa ofensa que você está sofrendo é o modo de você pagar. Mas se você vai ofender também, você está criando uma nova dívida. Você está pagando o mal com o bem, então não adianta. Você tem que aceitar a ofensa e não revidar. Você não revidando, pronto, você está livre daquela dívida. Se você for capaz de perdoar, aí você já está ganhando um mérito a mais. E se você for capaz, para além de não revidar, para além de perdoar, se você for capaz de amar o seu inimigo, aí você está na redenção. Cristo falou, amai os seus inimigos. Mas ama o inimigo quem tem amor no coração, quem está na vibração do amor, não é? Isso, minha gente, ao meu ver, é no mundo feliz só, no mundo ditoso. No mundo que nós estamos de expiações e provas, é lá um ou outro que vem aqui para dar exemplo para nós, mas nós mesmos não somos capazes de amar o inimigo. Porque ele é nosso inimigo, como é que nós vamos amá-lo? Para a gente amá-lo, a gente não pode ver como inimigo, mas tem que ver como uma centelha divina. Que está ainda carente, errando, como fosse um filho. Mas nós não temos essa condição ainda. Mas quando superarmos o mundo de regeneração, para depois do mundo de regeneração, quando tiver o mundo regenerado, aí sim, não é? Aí sim, não é? Então, a parábola nos ensina que o reino dos céus é semelhante à união do Cristo, que é o noivo, com a terra, que é a noiva. E aí então implanta a união, o casamento do Cristo, que traz na sua intimidade o reino dos céus, que é o amor, com a terra. Aí você tem o reino do amor implantado na terra. Né? E nós, que
daqueles de nós que estivermos evolucionando na Terra nesse tempo, seremos os privilegiados de vivermos o Evangelho de Jesus, né? Nós estarmos com amor no coração e então, pela ação da caridade, nós vamos colocar esse amor em ação a todo momento, porque nós vamos estar em constante estado de alegria e de gratidão. É isso, minha gente. A gente fica por aqui. Boa semana a todos. Amanhã vamos prestigiar Sérgio e Fabiana, quarta também. Na quinta, o João e a Vânia. Na sexta, a Vânia, porque na sexta eu vou estar fazendo uma palestra presencial na Casa Espírita. E como eu moro aqui em Mogi, não dá tempo de eu fazer a palestra virtual e depois ir lá para Poá fazer a palestra presencial. Então, eu já pedi para a Vânia, ela vai fazer para nós a palestra aqui pelo Facebook e eu vou estar lá na Casa Espírita, na sexta-feira próxima, tá? E sábado próximo é a Vânia e o João e no domingo a Arielle, né? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, beijo no coração.